Não era a minha corrida, e talvez por isso eu nunca devesse ter aceitado. O carro ainda estava quente da última viagem, quando o aplicativo apitou com uma chamada inesperada. Não era na minha área, nem no meu horário, mas alguma coisa naquela notificação me fez aceitar. Eu estava perto da orla, ali no leme, quando ela entrou no carro. Alta, morena, elegante. Mas o que mais chamava atenção era o silêncio dela. Vestia-se como alguém que tinha tudo sob controle. Saia justa preta, salto agulha, maquiagem sem um erro. Entrou no banco de trás sem dar bom dia, só soltou um boa tarde, seco, quase automático. O nome no aplicativo dizia Fernanda, mas a tensão no ar não deixava espaço para formalidades. Shopping Leblon, ela disse, sem tirar os olhos do celular. A corrida seguiu em silêncio por quase 5 minutos. Eu tentava prestar atenção no trânsito da Atlântica, mas minha mente reparava nas pequenas coisas. Ela não parava de checar o WhatsApp. As mensagens vinham em sequência. As notificações pipocavam, uma atrás da outra. Mas ela nunca respondia, apenas lia e bufava. De repente, o celular dela começou a tocar. E foi aí que tudo começou a desandar. Mãe? Ela atendeu com um tom fingidamente calmo, ativando o viva-voz sem perceber. A voz da mulher do outro lado era forte, ríspida, sem rodeios, carioca da gema. Fernanda, eu sei de tudo. Você acha que pode esconder isso do meu filho? Silêncio absoluto no carro. Eu travei as mãos no volante sem saber se diminuía o som, desligava o rádio ou fingia que era surdo. Do que você está falando, mãe? A passageira engasgou. A sogra respondeu com a pontaria de um sniper. Eu ouvi a ligação, estava tudo gravado. O nome do cara, o lugar, até a data. Você mentiu para o meu filho por 2 meses. Ela ficou pálida. O celular tremia nas mãos dela. Eu, motorista, virei um fantasma ali dentro. Invisível, mas testemunhando cada segundo de tensão. Mãe, por favor, não faz escândalo agora. Eu tô indo resolver isso. Resolver? Você destruiu uma família. Meu neto dormindo na casa da amante do pai? Você tem noção? Foi aí que a voz da sogra desandou. Um misto de dor, fúria, decepção. O viva-voz seguiu ligado. Eu pensei em pedir para desligar, mas as palavras morreram na garganta. Era como se eu tivesse sido arrancado da função de motorista e colocado na de espectador de um filme que ainda nem estreou. Você mentiu pro meu filho e agora quer bancar a vítima? A casa caiu, Fernanda. Ele tá indo aí agora. Ele sabe tudo. A mulher no banco de trás ficou paralisada. Ele tá indo onde? Ela perguntou com o rosto já tomado pelo pânico. No shopping, no lugar onde você marcava com outro. Ele vai te pegar no flagra, Fernanda. Ela desligou o telefone como se queimasse na mão. Me encarou pelo retrovisor pela primeira vez. Moço, acelera, por favor. Mas era sábado, Leblon, Rio de Janeiro, 4 da tarde. Trânsito travado, nada andava. E o GPS agora começava a redirecionar a corrida, como se soubesse que algo grave ia acontecer. Você quer que eu te leve mesmo até lá? Eu arrisquei perguntar sem esconder o receio. Ela hesitou. Não, me deixa antes, qualquer lugar. Mas já era tarde. 2 minutos depois, outro carro encostou ao nosso lado, abrupto, agressivo, quase batendo. Um homem de camisa social aberta, rosto vermelho de raiva, gritou pela janela. Fernanda, desce do carro agora! Ela não precisou que eu abrisse a porta, ela mesma empurrou e saiu, gritando tanto que pessoas na calçada começaram a olhar. Você falou para sua mãe, você é um covarde! E ele, por sua vez, eu ouvi com outros homens, sua mentirosa! A briga virou um espetáculo público. E eu, ali com o carro ligado, esperando que algum deles lembrasse que aquilo começou comigo. Mas ninguém lembrou. Foi embora antes que a polícia chegasse e o que eu vi naquela corrida me perseguiu por muito tempo. Naquela noite, depois da confusão, fiquei parado dentro do carro por uns 20 minutos. Não dava para fingir que aquilo foi só mais uma corrida. Eu sou motorista de aplicativo há 5 anos. Já levei gente chorando, bêbado, fugindo, traindo.
mas aquilo foi diferente. Teve algo ali que grudou em mim, como se eu tivesse sido empurrado para dentro de uma história que não me pertencia. Voltei a rodar pelo Leblon, depois peguei a Niemeyer, fui até São Conrado. O trânsito naquela região parece que respira sozinho. Ora engole tudo, ora cospe você para frente com uma brisa repentina. A cidade pulsa como um organismo vivo e eu aprendi a escutar os sinais. O cheiro do mar, o ronco dos ônibus, os berros de gente no bar às 6 da tarde. Me chamo Rodrigo, 42 anos, divorciado, tenho uma filha de 7 que mora com a mãe em Duque de Caxias. Eu rodo o Rio todo, às vezes mais de 12 horas por dia. Meu carro é um Onix branco 2020. Já dormi dentro dele, já chorei dentro dele. Já pensei em largar tudo, vender o carro, mudar de cidade, mas o volante tem esse efeito estranho. Quanto mais a gente gira, mais a gente se prende. Enquanto dirigia naquela noite, a cabeça não desligava. A imagem da Fernanda gritando na calçada voltava em looping. A frieza com que ela entrou no carro contrastava com a selvageria do desfecho. Mas tinha uma coisa que eu ainda não conseguia entender. Ela parecia mais irritada que arrependida, como se a descoberta tivesse estragado os planos dela e não só consciência. Na Lapa, peguei outra corrida. Um casal jovem, de mãos dadas, entraram rindo, comentando sobre uma série da Netflix. Ela mostrou uma tatuagem nova no pulso. Ele disse que combinava com a dela. Por fora, um casal perfeito. Mas meus olhos estavam treinados demais para acreditar em fachadas. "Moço, pode deixar a gente na glória?" o rapaz pediu. "Claro", respondi, mas mal ouvi a resposta. Estava vidrado no celular dela, que piscava mensagens de um tal de Alex da Granja. Ela virou discretamente o aparelho de costas quando viu que o namorado olhou. E lá estava de novo, a duplicidade. Comecei a achar que o Rio era uma cidade de fantasmas e segredos. E eu, por algum motivo, tinha virado o condutor dessas almas em crise. Na parada seguinte já era noite fechada. Peguei um senhor no Flamengo, policial aposentado. Nome dele, Barreto. "Dirige tranquilo, filho. Já vi muita coisa nessa cidade. Só quero chegar em casa vivo", ele brincou, com aquela risada rouca de quem fumou por 40 anos. Barreto era o tipo de passageiro que a gente não esquece. Falou sobre como a cidade mudou, como antigamente os conflitos eram mais honestos. Traições acabavam em barraco, não em vídeo no WhatsApp. Ele soltou uma frase que me marcou. "Hoje em dia, ninguém quer descobrir a verdade, só querem ser os primeiros a mandar o print." Quando o deixei em casa, ele se virou para mim e disse: "Cuidado com quem entra no seu carro. Tem gente que carrega maldição no banco de trás." Sorri achando que era só papo de velho, mas agora, olhando em retrospecto, talvez ele tivesse razão. Voltei para o Leme, onde tudo começou. Encostei perto do posto, comprei um café amargo na lanchonete 24 horas. Enquanto tomava o primeiro gole, vi um carro preto estacionar quase no mesmo lugar onde Fernanda havia entrado. E quem desceu do carro foi ela. Fernanda. Sozinha. De óculos escuros à noite, cabelo preso num coque desleixado, vestindo moletom. Parecia outra pessoa. Não viu que eu estava ali, ou fingiu que não viu. Entrou numa portinha discreta entre dois prédios, um salão de estética antigo, com a luz apagada, mas a porta aberta. Tive vontade de descer e perguntar alguma coisa, qualquer coisa, mas não fiz nada. Só fiquei ali, parado, com um café esfriando na mão e o coração apertado. Porque pela primeira vez, eu não sabia se estava vendo uma vítima ou uma arma carregada. Naquela noite, depois da confusão, fiquei parado dentro do carro por uns 20 minutos. Não dava para fingir que aquilo foi só mais uma corrida. Eu sou motorista de aplicativo há 5 anos. Já levei gente chorando, bêbado, fugindo, traindo. Mas aquilo foi diferente. Teve algo ali que grudou em mim, como se eu tivesse sido empurrado para dentro de uma história que não me pertencia. Voltei a rodar pelo Leblon, depois peguei a Niemeyer, fui até São Conrado. O trânsito naquela região parece que respira sozinho.
Ora engole tudo, ora cospe você pra frente com uma brisa repentina. O rio tem vida própria, parceiro. A cidade pulsa como um organismo vivo. E eu aprendi a escutar os sinais. O cheiro do mar, o ronco dos ônibus, os berros de gente no bar às 6 da tarde. Me chamo Rodrigo, 42 anos, divorciado. Tenho uma filha de 7 que mora com a mãe em Duque de Caxias. Eu rodo o rio todo, às vezes mais de 12 horas por dia. Meu carro é um Onix branco 2020. Já dormi dentro dele, já chorei dentro dele, já pensei em largar tudo, vender o carro, mudar de cidade, mas o rolante tem esse efeito estranho. Quanto mais a gente gira, mais a gente se prende. Enquanto dirigia naquela noite, a cabeça não desligava. A imagem da Fernanda gritando na calçada voltava em looping. A frieza com que ela entrou no carro contrastava com a selvageria do desfecho. Mas tinha uma coisa que eu ainda não conseguia entender. Ela parecia mais bolada do que arrependida, como se a descoberta tivesse estragado os planos dela, e não sua consciência. Na Lapa, peguei outra corrida. Um casal jovem, de mãos dadas. Entraram rindo, comentando sobre uma série da Netflix. Ela mostrou uma tatuagem nova no pulso. Ele disse que combinava com a dele. Por fora, um casal perfeito. Mas meus olhos estavam treinados demais para acreditar em fachada. Irmão, deixa a gente ali na Glória, pode ser? O cara perguntou na moral. Tranquilo. Respondi, fingindo normalidade, mas já sacando o celular da garota piscando sem parar. O nome que aparecia era Alex da Granja. Ela virou o aparelho rapidinho assim que o namorado deu uma olhada. Cena repetida. E aí, tava de novo. A duplicidade. Comecei a achar que o Rio era uma cidade de fantasmas e segredos. E eu, por algum motivo, tinha virado o condutor dessas almas em crise. Na parada seguinte, já era noite fechada. Peguei um senhor no Flamengo, policial aposentado. Nome dele, Barreto. Dirige de boa, filho. Já vi muita merda nessa cidade. Só quero chegar em casa vivo. Ele soltou, rindo com aquela voz rouca de Marlboro Vermelho. Barreto é o tipo de passageiro que a gente não esquece. Falou sobre como o Rio tinha mudado. Como antigamente os barracos eram mais sinceros. Traição dava briga, tapa, não print no grupo da família. Hoje em dia, nego não quer saber da verdade, não. Quer ser o primeiro a mandar o print no zap, sacou? Na hora de descer, ele me encarrou pelo retrovisor e largou uma frase que me gelou o estômago. Cuidado com quem entra no teu carro, irmão. Tem gente que carrega maldição no banco de trás. Eu ri de nervoso, achando que era papo de velho cansado. Mas agora, talvez ele tivesse mais visão que muito novo por aí. Voltei pro Leme, onde tudo tinha começado. Encostei perto do posto, comprei um café amargo naquela lanchonete 24 horas. Enquanto tomava o primeiro gole, vi um carro preto parar quase no mesmo ponto onde a Fernanda tinha entrado. E quem desceu do carro foi ela, Fernanda, sozinha, de óculos escuros, de noite, coque bagunçado, moletom surrado. Parecia outra mulher, nem sombra daquela madame da corrida da tarde. Ela não me viu, ou fingiu que não viu. Entrou numa portinha entre dois prédios, um salão velho, sem letreiro, com a porta encostada e luz apagada. Fiquei ali, com o café esfriando na mão, pensando se aquilo era só coincidência ou se eu estava sendo puxado de novo para dentro da mesma história. E pela primeira vez, eu não sabia se tinha acabado de ver uma vítima ou uma bomba relógio prestes a estourar. No dia seguinte, acordei com o corpo pesado, como se a corrida da Fernanda ainda tivesse grudado em mim. Sonhei com gritos, com viva voz ligado, com brigas no espelho retrovisor. E mesmo com aquela sensação no peito, saí para rodar. O Rio não espera, o boleto também não. Peguei 3 corridas seguidas em Copacabana. Gente indo para trabalhar, turista querendo ver o Pão de Açúcar, um idoso indo fazer exame no hospital. Tudo tranquilo demais, calmo demais. Quando tudo tá calmo no Rio, é porque alguma coisa tá para estourar. E estourou. 4h30 da tarde. Notificação no aplicativo. Corrida prioritária. Leme. Nome da passageira, Jéssica. O destino, Barra da Tijuca. Fui no automático. Quando parei, vi a mulher já esperando na calçada. Morena, cabelo escorrido, roupa de academia colada no corpo.
Tava nervosa, dava para ver de longe. Entrou no carro batendo a porta. "Boa tarde", ela disse, sem olhar na minha cara. "Boa", respondi, já ligando o GPS. Ela estava ofegante, mexendo compulsivamente no celular. As mensagens não paravam de chegar, e ela respondia tudo na velocidade de um gamer. Mas tinha algo mais estranho. Ela usava 2 celulares, um branco e um preto, e ficava alternando entre eles como se escondesse algo até dela mesma. "Vai pela Niemeyer, por favor", ela disse. "Mas se puder cortar por trás do Vidigal, melhor ainda." Olhei no GPS, aquela rota não fazia muito sentido. Mais longa, mais perigosa e com trânsito pesado. "A senhora tem certeza? A rota aqui está sugerindo pela orla." "Faz o que eu pedi, moço, sem perguntas." O tom mudou. Firme, quase agressivo. Eu podia cancelar a corrida, mas algo me prendeu. E quando a gente sente que não deve, é aí que a cidade mostra os dentes. Pegamos o caminho pelo Vidigal. Subimos devagar, os becos apertados, motos passando voadas. Eu já tinha passado por ali outras vezes, mas nunca com uma passageira que olhava para trás o tempo todo, como se tivesse medo de ser seguida. Foi quando ela soltou. "Se alguém perguntar, você diz que me deixou no Jardim Oceânico, beleza?" "Perguntar o quê?" "Qualquer coisa, só fala isso." Dei um sorriso nervoso e segui dirigindo. O céu começava a escurecer mais cedo. O tempo virou do nada. Vento forte, aquelas nuvens cinzas rasgando o céu, como se a cidade também tivesse algo entalado na garganta. De repente, o celular preto dela tocou. Um toque discreto. Ela atendeu com voz baixa. "Já tô a caminho, ele não sabe de nada. A sogra falou demais, mas eu já resolvi." Parei o carro no sinal sem respirar. A sogra. Meu coração deu um salto no peito. "Oi?" falou ela mais alto. "Que áudio?" A expressão dela mudou na hora. O rosto fechou, os olhos arregalaram. Ela tirou o outro celular da bolsa e começou a procurar desesperadamente. "Filho da mãe, ele me gravou?" murmurou furiosa. Comecei a entender. Aquilo não era só mais uma corrida esquisita. Era a mesma história continuando com outros nomes. Fernanda? Jéssica? Ou será que ela tinha me dado outro nome de propósito? Ela me olhou pelo retrovisor, os olhos vermelhos, tremendo. "Você tá gravando alguma coisa aí?" "Como assim?" "Eu tô perguntando se tem câmera nesse carro, pô." "Não, não tem", respondi engolindo seco. "Melhor pra você." Silêncio. Só o som do motor e do limpador de para-brisa começando a trabalhar. Lá embaixo, a Niemeyer já dava sinal de trânsito parado, mas ela pediu para eu continuar mesmo assim. Chegamos na Avenida Ministro Ivan Lins, quase na entrada da Barra. E aí, do nada, ela mandou: "Para aqui, rápido!" Encostei. "Você vai descer? Só espera um pouco." Ela pegou o celular branco, tirou uma selfie, sorriu. Um sorriso forçado, mecânico. Postou a foto com a legenda: "Tarde leve com o mozão, Blue." Não tinha mozão nenhum no carro, só eu e ela, e 2 celulares cheios de mentiras. "Pode ir agora, moço. Mas muda o destino. Me deixem em São Conrado, na pracinha, ali do lado do posto." "Mas você não ia para Barra?" "Mudança de planos." Alterei a rota, mas não consegui esconder meu desconforto. Ela percebeu. "Você acha que eu sou o quê, hein?" "Eu não acho nada, só dirijo." "Pois devia saber que tem muita mulher que faz o que precisa para se proteger. Isso que você viu hoje não é nem metade." Ela desceu em São Conrado, sem olhar para trás. E eu fiquei ali, com o barulho do mar ao fundo e a sensação de que tinha entrado num roteiro que ainda não acabou. O Rio tem dessas. Tem dia que parece novela, tem dia que vira série de crime, e tem aqueles dias em que tudo se encaixa tão torto que você começa a achar que é só mais um personagem de uma história escrita por alguém que te odeia. Naquela noite, depois da corrida com a Jéssica, ou seja lá qual era o nome dela, eu não consegui voltar para casa. A cabeça estava fervendo. Parei num posto na Gávea, pedi um café com pão na chapa e fiquei ali, observando o movimento. O celular apitou. Corrida nova. Aceitei. Saída: Jardim Botânico. Destino:
Copacabana. Quando cheguei no local, quem entra no carro? Barreto, o policial aposentado. "Ih, rapaz, é você de novo?" Ele riu. "Tô começando a achar que é o destino botando a gente na mesma pista." "Pois é", sorri, meio desconfiado. "O senhor tá bem?" "Tô, melhor que ontem, né?" Ele olhou pro banco da frente com aquele olhar de quem já viu coisa demais. "Mas tu tá com uma cara de quem não dorme desde terça." "Tô com a cabeça cheia, seu Barreto." "Quer um conselho? Nunca se mete com mulher nervosa com 2 celulares." Arregalei o olho. "Como assim?" "Ah, filho, o mundo dá voltas e o Rio gira mais rápido que qualquer cidade. Se tu começar a ouvir as histórias, vai ver que elas estão sempre conectadas. Tem sempre alguém traindo, alguém fugindo e outro otário dirigindo no meio." A frase me pegou, porque ali entre o Jardim Botânico e Copacabana, eu comecei a sentir que não era coincidência. A sogra da Fernanda, a ligação, a ameaça, a Jéssica falando da mesma sogra, a mesma energia, o mesmo tipo de mentira. Barreto desceu na Praça Cerzedelo Correia. Antes de fechar a porta, deixou escapar. "Fique esperto, irmão. Tem passageiro que entra no carro, mas o problema já está dentro de você." A frase ficou ecoando enquanto eu cruzava o túnel para Botafogo. Peguei outra corrida. Jovem, 20 e poucos anos. Nome no aplicativo, Rafael. Quando entrou no carro, estava com cara de que tinha chorado há pouco tempo. "Boa noite, chefe. Pode me deixar na Urca, na mureta?" "Tranquilo. Tudo certo por aí?" "Mais ou menos. Descobri que minha namorada me traiu com o chefe dela." Engoli em seco. Pela 3ª vez no mesmo dia, eu estava no meio de uma história de traição. Começava a parecer maldição mesmo. "E como você descobriu?" perguntei, sem querer parecer fofoqueiro. "Sogra, a mãe dela, me ligou do nada. Falou tudo. Mandou print, áudio, até print de câmera de segurança. Disse que não aguenta ver a filha mentindo pra mim." "A sogra?" repeti, quase parando o carro. Ele confirmou com a cabeça. Meu estômago virou. Podia ser coincidência. A sogra. Sempre a sogra. Sempre ela. Ligando, vendo tudo, mandando prints. E em todos os casos, a mulher envolvida não parecia se arrepender. Só queria controlar a narrativa, evitar escândalo. "E tu acha que ela te contou por pena ou por vingança?" perguntei, deixando escapar a minha dúvida pessoal. Rafael ficou em silêncio por um tempo. "Acho que ela me contou porque viu a filha virando um monstro e ficou com medo de ser a próxima vítima." Deixei ele na Urca, sozinho, sentado na mureta, olhando para o mar. E eu voltei para o carro com a cabeça latejando. A próxima corrida me levou até a Rocinha. Uma senhora de uns 70 anos, toda arrumada, com batom forte e cabelo preso com grampo dourado. Durante o trajeto até o Meia, ela olhou para mim e disse: "Moço, desculpa perguntar, mas você acredita em energia?" "Depende do tipo", respondi, curioso. "Eu vejo no seu rosto, você tá carregado, pegou coisa que não era sua. Cuidado, tem gente que entra no nosso carro e deixa parte da dor lá dentro." Tive um calafrio. E naquele momento eu soube. Aquilo que eu estava sentindo não era cansaço, era contaminação. A cidade inteira parecia conspirar para me jogar no meio de histórias de traição, brigas, ligações explosivas, sogras justiceiras e mulheres com sorrisos falsos. E tudo girava, girava e voltava para a mesma mulher, Fernanda. Mas ela tinha sumido, pelo menos até aquele momento. 3 dias se passaram, desde aquela sequência surreal. Eu tentei seguir a vida, como sempre. Mas a verdade é que alguma coisa ficou em mim depois daquele dia. Um desconforto, como se eu tivesse deixado a porta aberta para alguma energia que não queria sair. Sexta-feira, início da noite. Vento quente de frente para o mar. A cidade com aquele cheiro de suor, cerveja e gasolina. O tipo de noite em que tudo pode acontecer. Estava parado no estacionamento em frente à praia de Botafogo quando recebo uma notificação. Chamada direta de passageiro conhecido. Leme.
O nome aparece em destaque. Quase me fez derrubar o celular. Fernanda. Por um segundo, pensei em rejeitar, mas meu dedo aceitou antes do cérebro pensar. Era como se o destino tivesse mandado a mensagem direto para mim. Fui até o ponto marcado, quase no mesmo local onde ela tinha entrado na primeira vez. Ela estava lá, desta vez com uma roupa diferente. Jeans claro, tênis branco, cabelo solto, óculos escuros. Mesmo de noite. Entrou no carro sem dizer uma palavra. O mesmo perfume. Mas o olhar era outro. Como se tivesse à beira de algo, ou de tudo. Você ainda lembra de mim? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Como esquecer? Ela riu de canto. Um riso que não era de humor, era de desgaste. Preciso da sua ajuda. Essas palavras, ditas assim, friamente, ecoaram no carro como um trovão. A senhora quer ir para onde? Não é sobre onde, é sobre o que tá para acontecer. Ela puxou da bolsa um celular, um terceiro, diferente dos dois anteriores. Tela rascada, capinha descascando. Abriu a galeria de vídeos e girou o celular na minha direção. Assiste isso aqui, agora. O vídeo começou com uma filmagem tremida de dentro de um apartamento. Vozes abafadas. Um homem falando alto, uma mulher chorando. A câmera vira e mostra Fernanda no canto da sala com o rosto vermelho. Do outro lado, Jéssica. Ela é minha irmã. Me destruiu. No vídeo, Jéssica gritava com alguém no telefone. Um nome surgiu no áudio. Rafael. Ela se envolveu com meu noivo. Armou tudo. Usou minha sogra, usou minha mãe. E agora quer jogar tudo em cima de mim. Pausei o vídeo. Virei para ela tentando entender. Isso é de agora? De 2 dias atrás. Eu tô fugindo desde então. A Jéssica tem vídeo meu, tem prints, áudios. Vai me destruir. E o pior, ela puxou uma pasta da bolsa. Jogou no banco da frente. Ela tá armando uma história falsa. Vai me acusar de perseguição. Diz que eu hackeei o telefone dela. Tudo mentira. Só que ela tem contato dentro da polícia. E eu não tenho ninguém. Só você. Por que eu? Ela respirou fundo sem encarar meus olhos. Porque você viu. Você estava lá quando tudo começou. Você sabe que eu não sou santa, mas também não sou o que ela está dizendo. Abri a pasta. Dentro, várias fotos impressas. Cenas capturadas de conversas de WhatsApp, prints de localização, trocas entre ela e Rafael, tudo indicando que Jéssica armou boa parte da traição. Ela marcava encontros com Rafael enquanto Fernanda estava em casa com a sogra. A tal coincidência da sogra ligar no Viva Voz não foi coincidência. Você quer que eu faça o quê? Eu preciso que você me leve num lugar, agora, e que você grave tudo. Se algo acontecer comigo, eu quero que pelo menos alguém tenha a verdade. Para onde? Penha, um galpão antigo, perto da linha do trem. Vai rolar uma reunião. A Jéssica vai estar lá. Ela vai tentar me destruir oficialmente. O carro ficou mudo. A cidade lá fora fervia, mas ali dentro era só tensão. Eu olhei para frente, para o espelho, para ela. E se isso for uma armadilha? Pode ser, mas é a única chance que eu tenho. Dei partida no carro. Começamos a seguir pelas ruas da Zona Sul rumo ao subúrbio. Enquanto passávamos pelo aterro, Fernanda tirou o óculos. Os olhos dela estavam inchados. Ela parecia menos perigosa e mais exausta. Sabe o que é o pior? É saber que quem mais te conhece é quem melhor sabe como te enterrar. Chegamos na ponte. O céu estava carregado, trovões estalando ao fundo. O ar ficou denso. E ali, no banco do passageiro, a mulher que gritou na rua dias atrás, agora sussurrava como quem está no fim da linha. Eu já não era só motorista. Eu era testemunha. E talvez cúmplice. Atravessar o Rio de Janeiro à noite, com uma mulher perseguida no banco do carona e uma pasta cheia de provas entre nós, é como correr com um fósforo aceso dentro de um posto de gasolina. Cada túnel parecia um corredor de incerteza. Cada viatura que passava fazia meu coração acelerar. E o pior, eu não fazia ideia se estava ajudando alguém inocente ou apenas participando da queda de outra pessoa que sabia manipular muito bem a própria dor. O destino era Penha, um galpão antigo,
que, segundo a Fernanda, pertencia a uma firma de eventos, mas que naquela noite seria usado para uma reunião privada, organizada pela irmã dela, a Jéssica. Vai ter advogado, testemunha, gente da família e, se ela conseguir, até alguém da Polícia Civil, ela disse encarando a janela. O trânsito piorou depois que passamos o centro. As pistas da Brasil estavam afuniladas por conta de uma blitz. Vi luzes azuis piscando no horizonte. Comecei a suar. Não tinha feito nada ilegal, mas carregar uma bomba emocional ambulante como a Fernanda deixava qualquer um nervoso. Se eles pararem a gente, você não fala nada, ela avisou. Deixa que eu resolvo. E se não der para resolver? Então corre. A frase não soou como piada. Ela abriu a bolsa e tirou um pequeno pendrive. Isso aqui tem tudo. Se algo acontecer comigo hoje, você entrega isso para a imprensa. Entrega para quem for, mas faz isso por mim. Guardei o pendrive no porta-luvas, com as mãos tremendo. Na cabeça, 1000 vozes. Tu tá maluco? Sai dessa! Chama a polícia! Você nem conhece essa mulher. Mas o corpo seguia, como se eu tivesse sido convocado para algo que eu não podia recusar. A cidade mudava conforme avançávamos. Do asfalto brilhante do Leblon para o concreto rachado da Penha. Das lojas com vitrine para as marquisas com sacolas plásticas. A cada esquina, parecia que a cidade perguntava: tem certeza? Quando chegamos perto do tal galpão, o lugar parecia deserto. Um portão enferrujado, um poste apagado e silêncio. Muito silêncio. A reunião é aqui? É. Ela desceu sem esperar, e eu fui atrás, por instinto, ou medo. A porta do galpão estava entreaberta. Fernanda empurrou com cuidado. Lá dentro, luz fraca, cheiro de mofo, vozes abafadas ao fundo. Espera aqui, ela sussurrou. Eu só vou entrar se tiver gente conhecida. Mas não deu nem 2 minutos. Um barulho de gritos veio de dentro. Você tá maluca de ter vindo aqui? Era a voz da Jéssica, alta, cortante, como uma faca de cozinha. Saí do carro, fui até a entrada e vi a cena. Fernanda no centro da sala sendo cercada por 3 pessoas. 2 mulheres, um homem. Um deles com um crachá pendurado no pescoço. Outro com uma câmera ligada apontada para ela. Isso aqui é uma armadilha, Fernanda gritava. Vocês vão editar tudo, vão ferrar minha vida. Você já se ferrou sozinha, Fernanda. Só faltava o registro. Moço, grava isso! Fernanda berrou me vendo na porta. Grava! Levantei o celular quase por reflexo. Mas o homem da câmera apontou para mim. Se filmar, eu quebro esse telefone. Tenta, respondi, pela primeira vez com raiva no sangue. O clima virou em segundos. A tensão explodiu. Moço, corre! Eles vão me prender! Fernanda gritou. E foi quando ela correu até mim, me puxou pelo braço e os 2 saímos correndo de volta para o carro. Ligamos o motor, aceleramos, o portão bateu com tudo atrás. Alguém correu até a rua, mas não conseguiu alcançar. Fomos embora derrapando, com os pneus gritando no asfalto e o coração batendo como tambor de escola de samba. Você tem noção do que você acabou de fazer? Perguntei, quase sem voz. Me salvou. Ou me afundou com você? Ela não respondeu. O celular dela tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Alô? Silêncio. A voz do outro lado falou algo. Fernanda desabou em lágrimas. Desligou, virou para mim e disse: é minha sogra. O que ela falou? Que o Rafael tá vindo atrás de mim. A gente voava pela linha amarela como 2 fugitivos que nem sabiam do que estavam fugindo. Fernanda tremia. Eu tentava manter o carro na linha. Mas era impossível fingir que aquilo era só mais uma noite no Rio. Me deixa no shopping da Barra. Lá tem gente, tem segurança. Eu preciso pensar. Não dá. Se o Rafael tá vindo, ele vai direto para lá. É o primeiro lugar que qualquer um pensaria. Então me leva para tua casa. Olhei para ela como se ela tivesse pedido para eu pilotar um avião. Você tá maluca? Eu mal te conheço. E você acha que eu confio em alguém depois do que aconteceu? Pausa. Silêncio. O rádio chiava baixinho, uma batida de funk instrumental quase irônica diante da tensão no ar. Ela completou. Eu só sei que você não tem nada a ganhar com isso. Por isso, talvez seja o único que ainda pode me ajudar sem me trair depois. Respondi sem pensar. Moro em Curicica, não é longe daqui. 10 minutos depois, estávamos subindo a rua André Rocha. Estacionei o carro na frente do meu prédio,
Um conjunto simples de apartamentos baixos, com portão automático e vizinhos que fingem que não veem nada. Subimos as escadas em silêncio. No apartamento, liguei só a luz da cozinha. Fernanda foi direto para o sofá e desabou. Tirou o tênis, jogou a mochila no chão, pegou uma almofada e abraçou como se fosse um salva-vidas. "Você tem alguma coisa para beber?" Ela perguntou. "Tem água e um restinho de café frio de ontem." Ela sorriu. Pela primeira vez, de verdade. Peguei um copo de água e entreguei. "Obrigada," ela disse. Fui até o banheiro, lavei o rosto e respirei fundo. Me olhei no espelho e não me reconheci. A barba por fazer, o olhar puxado para o chão, as olheiras. Eu era outro cara. Em uma semana, deixei de ser só um motorista tentando fechar o mês no positivo e virei cúmplice, protetor, refém. Voltei para a sala. Fernanda estava no celular, digitando furiosamente. Quando me viu, guardou rápido. Quem era? A sogra. Tá tentando convencer o Rafael a me deixar em paz, mas ele tá cego. Acha que eu destruí a vida dele. E você? Eu destruí mesmo, mas ele também destruiu a minha. Isso aqui, ela mostrou o braço, uma cicatriz perto do ombro, é lembrança de quando ele me jogou contra a parede no segundo mês de namoro. Nunca contei pra ninguém, nem pra minha irmã. Só que agora ela virou amiga dele. Fiquei em silêncio. Eu tô cansada de fugir, mas também não consigo mais lutar. Peguei o pendrive que ela tinha me dado e olhei para aquilo como quem segura uma arma. Dentro daquele pedacinho de plástico podia estar o fim ou o recomeço de tudo. Esse vídeo, as provas, por que você não vai direto na delegacia? Porque eles já foram, contaram a versão deles primeiro. Se eu for agora, vão dizer que eu tô reagindo e ainda vão achar que é tudo montagem. Então o que a gente faz? A gente grava a verdade, do começo. Mas precisa ser agora, antes que apaguem tudo. Olhei para o celular, estava com 18% de bateria, peguei o carregador, conectei na tomada da cozinha e posicionei o aparelho de frente para ela. "Fala!" Ela respirou fundo e começou. Falou por 30 minutos, sem cortar, sem parar. Falou dos áudios, dos vídeos, das traições, da irmã, do sogro, do medo, do apartamento, do abuso psicológico. Era como ver uma pessoa se esvaziada, palavra por palavra, sem drama, só a dor crua. Quando terminou, desliguei a gravação. Salvei em 3 lugares, no celular, num drive online e no próprio pendrive. Ela chorava em silêncio. Eu sentei do lado, não falei nada. Só fiquei ali, até que o interfone tocou. 3 vezes. Olhei para a tela, número desconhecido, portão externo. "É ele", Fernanda sussurrou. Olhei para ela, ela me olhou de volta e eu soube que aquela noite não ia acabar em silêncio. Levantei, peguei o pendrive, coloquei no bolso. "Se ele entrar, não fala nada. Eu resolvo." "Vai fazer o quê?" "O que eu tiver que fazer." Fui até o portão. Coração a mil. E ali, de pé na entrada, com capuz e cara de poucos amigos, estava Rafael. A noite parecia mais escura do que o normal, como se o céu tivesse feito um acordo com a cidade para esconder o que via por vir. O prédio onde moro é antigo, daqueles de bairro, com iluminação fraca e corredores cheios de sombras. O interfone piscava insistentemente e meu coração não parava de acelerar. Abri a porta devagar, Rafael estava ali, com o capuz puxado e uma expressão que misturava raiva e desespero. "A gente precisa conversar", ele disse, a voz tensa. "Agora?", respondi, mantendo distância. "Sim, agora. É melhor esclarecer tudo antes que se complique mais." Fernanda estava atrás de mim, quase se escondendo. Eu podia ver o medo nos olhos dela. A tensão no ar era palpável. As palavras entre Rafael e Fernanda começaram a voar, carregadas de acusações, dor e segredos revelados. Ele queria explicações, ela só queria justiça. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo caótico. Buzinas, sirenes, vozes. O som da chuva começando a cair, criando um pano de fundo claustrofóbico. O corredor do prédio parecia um túnel sem fim. Cada passo que dávamos aumentava a sensação de que estávamos entrando numa armadilha e que o tempo
estava contra nós. O passado, o presente e o futuro colidiam naquele momento, e tudo indicava que o clímax estava próximo. O ar parecia denso, pesado, como se a cidade inteira prendesse a respiração e junto com a gente. O apartamento, pequeno e apertado, virou arena. Luzes piscando da rua, trovões abafados, o som distante da chuva batendo nas janelas. Fernanda estava no centro, olhos brilhando, voz trêmula, mas firme. Rafael, com o rosto contraído pela raiva, avançava a cada palavra, a cada acusação. Eu me senti um espectador e um participante, preso no meio daquela tempestade. "Você sabe o que fez, Fernanda?" ele gritou, a voz saindo rouca. "Me enganou, me usou, destruiu a minha vida." Ela não recuou. "E você? Achou que me trataria como louca? Que eu engoliria tudo calada? Eu tô cansada, Rafael, cansada de ser a vítima e a acusada." O silêncio cortou o ar por um instante, antes do estrondo. Uma garrafa de vidro voou da mesa para a parede, quebrando em estilhaços. O barulho foi como o estalo de uma faísca que acendeu o barril de pólvora. Naquele instante, tudo mudou. Rafael avançou, mas eu me coloquei entre os dois. "Chega! Ninguém aqui vai sair machucado." Ele me encarou, olhos em chamas, mas hesitou. Foi o tempo suficiente para Fernanda correr até o quarto e pegar um envelope grosso. "Isso aqui", disse, "são as provas de tudo. Tudo que eu consegui juntar contra ele e a Jéssica." Rafael congelou. O ódio deu lugar a um medo silencioso. O telefone dele tocou. Ele atendeu e a expressão mudou completamente. Não dá para ir agora. A situação complicou." "Tá, tô voltando." Ele desligou e olhou para a gente. "Isso ainda não acabou", disse, voz baixa, ameaçadora. E saiu, batendo a porta. O silêncio voltou, mais pesado, carregado. Fernanda caiu no sofá, exausta. "Obrigada por estar aqui", ela murmurou. Eu respirei fundo, sentindo o peso do que tinha acabado de acontecer. Lá fora, o rio seguia sua vida frenética como se nada tivesse mudado. Mas ali dentro, no apartamento apertado, algo tinha mudado para sempre. Os dias seguintes foram uma névoa. A cidade continuou com sua rotina, buzinas, risos, gritos e promessas quebradas. Mas para mim, nada voltou ao normal. Fernanda desapareceu. Ligava uma vez ou outra pedindo notícias, avisando que estava tentando se reerguer longe daquela confusão toda. Eu segui dirigindo, mas o rio não era mais o mesmo. Cada esquina me lembrava dela, das histórias que eu vi, dos segredos que carreguei. A pasta de provas que ela me entregou acabou nas mãos da imprensa, e a verdade veio à tona em ondas. Rafael foi afastado, investigado. A Jéssica, bem, a história dela virou matéria de jornal, manchete de rádio, assunto de bar. Eu continuei na minha vida de motorista de Uber, mas agora com um peso diferente no peito. Um peso que só quem já viu a escuridão de perto sabe como é. O volante nunca mais foi só um pedaço de plástico. Virou testemunha silenciosa de tantas histórias escondidas, tantos dramas invisíveis. Às vezes, quando o sol se põe e o trânsito para, eu penso: e se fosse você no meu lugar? Já passou por algo parecido numa corrida? Tem alguma história real que nunca contou? Deixa aqui nos comentários. A próxima pode ser a sua. O rio segue com os seus segredos e eu sigo rodando. Porque enquanto as ruas não dormirem, histórias vão continuar acontecendo. E eu vou estar lá para contar.